No vídeo de agora vamos trazer informações importantes. O valor que o Flamengo tem em 2025 com venda de jogadores chama muita atenção. E são boas vendas, nós vamos relembrar aqui para vocês, torcedores, quais foram os jogadores vendidos e os valores desses respectivos atletas. Recentemente, o Flamengo vendeu Matheus Gonçalves, que nesse momento deve estar a caminho para poder se apresentar ao Al-Ahly. A gente vai trazer mais informações envolvendo esse jogador que já se despediu do Flamengo, postou uma linda mensagem nas redes sociais, está embarcando para se apresentar ao Al-Ahly da Arábia Saudita. E vocês lembram daquele jogador, destaque do Barcelona contra o Flamengo no Mundial Sub-20, o camisa 7, o Virgili? Pois é, ele não vai ficar no Barcelona, já mudou de time lá na Espanha e me chamou a atenção o valor da operação. E não foi alto não, tá? Foi baixo. A gente vai contar aqui para vocês. E tem também Bruno Henrique, rapaz, o STJD marcando em cima de Bruno Henrique, inclusive já divulgou a data do julgamento do atacante por aquela suposta participação em manipulação de resultado ainda em 2023. Vocês vão se recordar. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações? Eu vou começar falando do Matheus Gonçalves. Pois é, ele se despediu nas redes sociais com um bonito vídeo, muito bem produzido. Eu não boto aqui por questão de direito, de imagem, não sei como é que funciona isso no YouTube, então eu prefiro evitar problemas e eu acabo não colocando, mas eu vou ler o que ele disse nesse vídeo. Ele disse: essa pergunta sobre procurar espaço em outro clube é uma pergunta muito difícil, porque eu já vivi tantas coisas nesse clube. Tudo começou quando eu tinha apenas 12 anos, eu jogava futsal e no campo. Toda vez que eu vestia a camisa do Flamengo, sempre sentia algo especial. O tempo foi passando e as cobranças aumentando, mas sempre muito feliz. Na época da base, conquistei títulos e amigos que eu vou levar para o resto da minha vida. E a alegria e o amor que eu sempre via nos torcedores foram os que mais me deu vontade de lutar por essa camisa. Com você, Flamengo, eu realizei o meu maior sonho e da minha família, que foi me tornar um jogador profissional. E cada partida pode ter certeza que sempre teve raça, amor e paixão. E chegou a hora de trilhar um novo caminho, uma decisão difícil, mas preciso de novas oportunidades e novos desafios. Muito obrigado, nação, e muito obrigado, Flamengo. Pois a gente está gravando esse vídeo aqui 8h11 da noite da quarta-feira, tá? Eu postei nas outras redes sociais que ele, segundo um dos empresários dele, viaja nessa quarta-feira à noite, 11 horas da noite, para poder se apresentar ao Al-Ahly. Se der tudo certo na viagem, ele vai desembarcar nas próximas horas e assinar o contrato dele com o Al-Ahly por 3 anos. Contrato curto, mas nesse contrato de 3 anos eu te garanto que é uma bolada. E lá ele vai encontrar o brasileiro Galeno, atacante, tá? Para quem não se recorda, começou no Trindade aqui do Brasil, foi para o Porto de Portugal bem cedo, passou pelo Rio Ave, Portimonense, Braga, Porto novamente e está no Al-Ahly desde 2024. E um jogador que também é agenciado pelo escritório dele, o Juliano Bertolucci, o empresário do Matheus Gonçalves. E o Flamengo vai receber 9 milhões de... outro brasileiro que está lá é o Roger Ibanez, aquele zagueiro. O Flamengo vai receber 9 milhões de euros, tá, por esse jogador, e ainda tem bônus aí através de metas. Muita gente me perguntando o percentual, tal como meu parceiro Flávio divulgou, é por 100% dos direitos econômicos do atleta, ou seja, o Flamengo não fica com nenhum percentual dele. Mas se vendesse para o CSK 7 milhões de euros por 70%, o Flamengo ia manter 30%. Não, o Flamengo ia manter 20%, tá? Porque 10% é do atleta. Então é melhor você receber logo tudo agora e à vista, porque o Flamengo vai receber à vista e pronto. E no CSK ninguém tinha nenhuma garantia que ele iria desvalorizar, muito pelo contrário. Enfim, que ele tenha muito sucesso com a camisa do Al-Ahly nesses 3 anos. Eu acho que não fica 3 anos lá, não dou nem 1 ano e meio para algum clube procurar novamente ele retornar ao futebol brasileiro, como aconteceu, por exemplo, caso recente, Alexander, hoje no Atlético Mineiro, se destacou no Flu, foi vendido, voltou em menos de 1 ano para o futebol brasileiro. Então, boa sorte para ele. Quem está de mudança de clube é aquele Virgili, jogador espanhol que se destacou com a camisa do Barcelona, fez um golaço contra o Flamengo no Mundial Sub-20, quase fez outro golaço, porque o Léo Nanete salvou ali nos minutos finais.
E ele foi, cara, segundo a imprensa espanhola, para o Mallorca, tá? E o que me chamou a atenção foi o valor da operação. O Barcelona vendeu 50% dos direitos, segundo a imprensa espanhola, por apenas 3 milhões de euros. Dá nem 20 milhões de reais, gente. É muito baixo o valor pelo que o jogador apresentou, pelo menos nessa partida. Tem muito potencial. Gostei dele. Enfim, achei estranho o valor aí, mas um valor baixo, porém já está feito. Vamos lá, galera. Por falar em venda, o Flamengo já superou 80 milhões de euros em venda de jogadores nessa temporada, dá mais de 513 milhões de reais. Vamos recordar aqui: Fabrício Bruno para o Cruzeiro, 7 milhões de euros. Alcaraz para o Everton da Inglaterra, 15 milhões de euros. Wesley para a Roma, 25 milhões de euros. Ainda tem mais 5 aí em metas, né? Gerson para o Zenit, 25 milhões de euros. E Matheus Gonçalves para o Al-Ahly agora, 9 milhões de euros. Gente, é muita grana, é mais de 500 milhões de reais em venda de apenas 1, 2, 3, 4, 5. Ainda tem aqueles jogadores que o Flamengo vendeu antigamente, no passado, que manteve percentual, mecanismo de solidariedade. Vou dar um exemplo recente aí: o Otávio foi vendido pelo Porto para um clube da França, que eu esqueci agora. A todo momento tem um caso como esse e o Flamengo está sempre ganhando um dinheiro. Para encerrar nosso vídeo aqui, galera, o STJD divulgou, através de uma nota oficial, que marcou o julgamento de Bruno Henrique para o dia 4 de setembro, numa quinta-feira, tá? Às 10 horas da manhã, aquele julgamento pela suposta participação e manipulação de resultados. O que me chama a atenção foi a agilidade para marcar essa audiência, esse julgamento, logo depois do fato do Flamengo ter emitido um comunicado oficial repudiando a decisão da CBF, enfim, partindo para cima da entidade máxima, e sendo que o Flamengo foi o único clube que bateu de frente com a CBF em relação a essa mudança de calendário no futebol brasileiro durante a temporada. Esse é o fato, essa é a reclamação do Flamengo. Você mudar algo durante o processo, tá? O Flamengo não poderia sair prejudicado por conta de uma bagunça que é a CBF. Porque foi na gestão do Edinaldo que o calendário foi feito, eu mudei. E daí? Manter-se e depois estudasse algo melhor. Você não pode mudar um calendário durante a temporada. Isso prejudica o planejamento do Flamengo. Quem me garante que, se o calendário fosse como está hoje, Campeonato Brasileiro acabando dia 7, Copa do Brasil se estendendo até o dia 21, o Flamengo ia tomar as decisões que tomou em relação à Copa do Brasil? Poderia estar jogando hoje, por exemplo. Enfim, fica aí a informação para vocês. Vamos para as informações? Galera, antes de mais nada, eu quero voltar a um assunto aqui. Vocês vão se recordar, quem acompanha o canal Vene Casagrande sabe muito bem do que eu estou falando. Desde antes do Flamengo anunciar o atacante Samuel Lino, eu venho falando para vocês: essa contratação é muito boa, uma contratação extremamente interessante, é um baita jogador. Só duvidou e só não concordou comigo quem não acompanha o futebol espanhol. E eu estava acompanhando. Depois que eu entrei no SBT, tem 4 anos mais ou menos, eu me senti na obrigação de assistir a mais jogos, de acompanhar mais futebol. Que bom! Eu hoje me sinto muito mais preparado para comentar de futebol, embora tudo que eu fale, obviamente, você aí do outro lado pode não concordar, enfim, pode achar um absurdo o que eu falo, mas hoje eu falo para vocês aqui, eu garanto para vocês, eu acompanho futebol. Não tem como assistir a todos os jogos, eu sou ser humano, mas eu acompanho muito mais o futebol de perto nos últimos 4 anos. E eu tive a oportunidade de acompanhar o Samuel Lino no Atlético de Madrid, vários jogos, em vários jogos. E aí o Flamengo tentou a contratação, conseguiu a contratação, eu falei para vocês, é uma boa contratação. Na ocasião, a gente trouxe os valores: 22 milhões de euros de maneira fixa, que o Flamengo vai pagar ao Atlético de Madrid, e 3 milhões de euros em metas, através de títulos. A cada título do Flamengo, pode ser Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileirão, o Atlético de Madrid recebe 500 mil euros. Mas o Samuel Lino, ele precisa ter uma participação mínima de jogos na competição que o rubro-negro conquistar. E, obviamente, o teto, ou seja, o valor limite dessa bonificação é de 3 milhões de euros. Pode chegar a 25 milhões de euros, eu acho que vai chegar, porque essa meta é durante o período que ele vestir a camisa do Flamengo. Vamos lá, 25 milhões de euros. Gente, esse jogador ele vai valer muito mais daqui a 3 anos. Muito mais. O valor foi até baixo que o Flamengo pagou.
O Felipe Luiz falou isso na última entrevista coletiva, ele falou, eu não acho justo não, acho que o Flamengo pagou muito pouco, inclusive. Eu acho que ele vale o dobro, ou até mesmo o triplo. E assim, não sei se ele vale o triplo ou o dobro, mas esse valor aqui foi muito bem pago. E o começo dele com a camisa do Flamengo é meteórico, gente. É absurdo. Ah, mas ele não está fazendo gol. Beleza, contra o Vitória ele meteu 2, deu 3 assistências. Gente, ele não é jogador atacante de fazer gol. Ele é jogador de construir jogadas para ter o gol. E é isso que ele faz com e sem a bola. A pergunta que eu quero fazer para vocês, você aí do outro lado, que era contra a chegada dele, que achava um absurdo o valor que o Flamengo estava pagando, você ainda acha um absurdo? Assim, com todo respeito ao Paulo Nunes, ex-jogador, hoje comentarista de Sport TV, na ocasião, quando ele chegou ao Flamengo, ele chegou a dizer que o Samuel Lino é um cuiabano do Botafogo melhorado. Achei até um desrespeito com o cuiabano, soou pejorativo com o cuiabano, mas enfim, isso é uma opinião minha. Eu discordo totalmente do meu companheiro de jornalismo, porque não, ele não é o cuiabano melhorado, ele é muito melhor que o cuiabano nem joga de atacante, eventualmente ele faz essa função, o cuiabano é lateral de origem, e o Samuel Lino ele joga muita bola, gente. Ele tem potencial para ser um dos melhores jogadores de futebol brasileiro, se não o melhor, ganhar prêmio de melhor jogador de campeonato brasileiro. Ele joga muita bola. E aí, vocês ainda são contra a chegada dele ou mudaram de opinião? Não tem nenhum problema, tá? Mudar de opinião. Que bom, mudar de opinião faz parte, é sinal que você repensa suas decisões, os seus pensamentos, enfim. Quero a opinião de vocês em relação a isso. E por falar em seleção, galera, o Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, foi cortado da seleção brasileira, tá? A curiosidade é que em seu lugar não vai ninguém. O Ancelotti não chamará nenhum outro lateral esquerdo, até porque ele já tem 2, né? Se eu não me engano. É isso mesmo, ele já tem 2, então Caio Henrique e quem é o outro? Deixa eu ver aqui, eu vou pegar a lista aqui. Enfim, ele não vai chamar ninguém. Para a vaga do Joelton, volante, ele chamou o Jean Lucas. Aquele Jean Lucas, cria do Flamengo, que hoje está no Bahia, a primeira vez que ele é convocado para a seleção brasileira. Parabéns ao Jean Lucas, eu particularmente sempre acompanho o futebol dele. Torço muito por ele, porque é uma baita pessoa, um baita jogador, inclusive. Uma família maravilhosa. Abraço para todo mundo lá do Jean Lucas. Vamos lá, galera. Próximo assunto. O Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. Olha essa informação, tá? Deixa eu pegar o crédito aqui. Máquina do Esporte, eu acho que é. Não, né? É isso, Máquina do Esporte. Foi quem trouxe a informação aí. Uma informação extremamente curiosa e eles são especialistas em marketing do futebol, tá? Informações sobre marketing envolvendo futebol, clubes, enfim, patrocínios. E eles trouxeram a seguinte informação. Flamengo transforma anúncio de Emerson Royal em parceria com Clash Royale. No anúncio da contratação, o clube associou o nome do jogador ao universo do game, apresentando-o como uma carta épica. A repercussão despertou o interesse da Supercell, desenvolvedora do jogo, em fechar parceria com o Flamengo. As partes assinaram um acordo até o fim do ano. O acordo prevê conteúdos nas redes sociais do Flamengo e na Flamengo TV, além de ações com vídeos no telão do Maracanã, microfones personalizados e ambientação temática no vestiário do clube, com destaque para o espaço destinado ao uniforme de Emerson Royal. Gente, isso aqui é sensacional, cara. Isso aqui é sensacional, de verdade. Muito maneiro o que fizeram. Parabéns às pessoas do Flamengo que conseguiram esse contrato. Confesso que eu não sei valores. O site também não trouxe valores, mas, gente, isso aqui é um absurdo. Olha como o Flamengo faz dinheiro, gente. O Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. Inclusive, vai fazer dinheiro com mais uma boa venda na minha concepção, porque o Matheus Gonçalves está sendo vendido pelo Flamengo para o Al Ahly da Arábia Saudita. É isso mesmo, Matheus Gonçalves vai jogar no futebol árabe, mas por pouco ele não foi para o futebol russo. Sabe por quê? Flamengo e CSKA chegaram a trocar documentos, minuta de contrato, para poder acertar a venda. E, gente, eu sabia disso tudo, mas um dos empresários do atleta falou: Vene, calma, deixa a gente assinar com a Al Ahly e aí você solta a notícia. Só que hoje o portal Léo Dias acabou soltando que o Matheus Gonçalves está sendo vendido ao Al Ahly. E ele botou na informação 8 milhões de euros. Eu tenho uma informação diferente
em relação a valor. Primeiro eu vou trazer os bastidores envolvendo a situação do CSKA. O CSKA havia acertado com o Flamengo a compra de Matheus Gonçalves por 7 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do jogador. O jogador ficaria com 10% e o Flamengo com 20% de uma venda futura. Beleza, trocaram documentação, minuta, tal, vai ser tudo assinado. Em cima da hora chega o Al Ahly, da Arábia Saudita. E o Al Ahly ofereceu 8 milhões de euros por 100%. O Flamengo falou, não, a gente vai estar com uma venda aqui de 7 milhões de euros por 70% para o CSKA, a gente prefere o CSKA. Mas a proposta do time árabe era melhor para o jogador. Aí ficou esse embate aí nas últimas horas. E nessa quarta-feira, o que o Flamengo conseguiu? Uma proposta maior do Al Ahly. O Al Ahly vai comprar o Matheus Gonçalves por 100%, 9 milhões de euros, e o Flamengo ainda tem direito a receber bônus futuros em caso de metas batidas. Ou seja, o Flamengo vai ganhar aí, fazendo uma conta rápida, tá? Aqui, ó, vamos lá. O euro hoje tá 6,40. 6,40 vezes 9. 57,6 milhões de reais. Vamos arredondar para 57 milhões de reais. E ainda tem direito a metas, a bonificações, essas que eu ainda não consegui descobrir, e assim que eu souber vou trazer para vocês aqui. E por que eu acho que é uma baita venda? Eu preciso ser coerente. O jogo do Mundial Sub-20 mostrou porque ele não terá oportunidade no Flamengo. Não é um jogador intenso, não conseguiu ter intensidade, não conseguiu ser decisivo diante de um Barcelona Sub-20. Pelo contrário, ele jogou até mal, segurando muita bola, prendendo muita bola. Lá no Maracanã, e eu estava lá, tinha gente vaiando o Matheus Gonçalves. Veio a penalidade máxima, inclusive ele perdeu um pênalti. No time profissional, ele não seria mais utilizado, tanto é que ele seria vendido ao Cruzeiro por 3 milhões e meio de euros por 50%. E essa venda só não saiu porque a repercussão foi extremamente negativa quando vazou. Aqui no canal Avenida Casagrande, peço desculpa, esse é meu papel. Na verdade, foi até uma boa, né? Porque o Flamengo ia fazer uma venda ruim para o Cruzeiro. Mas, enfim, em cima da hora apareceu o Al Ahly da Arábia Saudita e vai levar o jogador. O jogador vai atuar lá no futebol árabe, muita gente questionando isso. Eu vou ser bem sincero, gente, assim, eu não sei quanto que ele vai ganhar lá, tá? Mas provavelmente não será um salário baixo, será um salário bem alto. Ele tem apenas 20 anos. Eu não dou 3 anos para um clube brasileiro, ou até menos, um clube brasileiro chegar e repatriar esse jogador. É um jogador que tem muito potencial, mas no Flamengo ele não terá oportunidade. Tal como o Lohan, por exemplo, que está sendo emprestado com uma obrigação de compra ao Pisa da Itália. Obrigação essa, se ele disputar 50% das partidas como titular durante o empréstimo de um ano, o time italiano é obrigado a pagar ao Flamengo 4 milhões de euros por 50%, o Flamengo mantém 50%. O Flamengo está certo em negociar Lohan, tem que aproveitar o momento, porque com o passar do tempo eles só vão se desvalorizar. O Flamengo agora busca alternativas para Vitor Hugo, Michael e Juninho. São os 3 próximos que o Flamengo quer negociar. Entre aspas, eles estão na vitrine. E aí, quem vai levar, quem vai comprar ou quem vai pegar por empréstimo? Diz aí. Vamos ver quem será. A gente vai ficar aqui ligado, acompanhando para trazer todas essas informações para vocês. Tamo junto, galera. Beijo, forte abraço. Fui!